Olá, bom dia! Já tomou o seu cafezinho aí? Vai na cozinha, pega o seu café e volta aqui para assistir o Agro Sucesso. Bom domingo para você! Vamos com o nosso resumo semanal do que aconteceu no agronegócio. Veja o que preparamos para esta edição. Nós vamos falar do plantio da soja, que está avançado aqui em Goiás. Quase 50% da área já foi semeada. Nós temos aí um atraso de pelo menos 15 dias durante essa janela de plantio. Isso vai comprometer de alguma forma já a janela de plantio do milho da segunda safra. E você já percebeu que a carne bovina está mais cara? A gente vai te contar o porquê. Só que ainda vai um tempo para ter esse boi pronto, né? Ficou muito tempo ruim, ninguém acreditava mais na pecuária. Em função disso, o pessoal não fechava boi. Se não fecha boi, não vai ter boi gordo, que é o que está acontecendo nesse momento, né? E atenção, pecuaristas! Já começou a segunda etapa de vacinação contra a raiva animal aqui em Goiás. E tem reportagem especial hoje, capital do agronegócio. Rio Verde é a potência nacional do agro. Esses são alguns dos nossos assuntos hoje, porque tem muito mais. Vem comigo! Seja muito bem-vinda ao Agro Sucesso. Eu já começo falando que o plantio da soja está avançado aqui em Goiás. Quase 50% da área já foi plantada. Em Rio Verde, cerca de 97% dos 400 mil hectares já foram semeados. Vamos conferir os detalhes aqui na tela do Agro Sucesso. Diante da falta de chuvas no início da safra 24-25, os produtores de Rio Verde precisaram atrasar o plantio e muitos deles só começaram a semear a partir da segunda quinzena de outubro. Para compensar a demora, os agricultores realizaram uma força-tarefa para cultivar os 400 mil hectares destinados para a soja. Praticamente 100% plantado, né? 97% com certeza das áreas já plantadas, restando aí uma outra ponta para concluir essa semana ainda, mas estamos aí com mais de 97% da área totalmente plantada, dos mais de 400 mil hectares que Rio Verde cultiva. O sudoeste goiano foi o que mais avançou no plantio. No comparativo com as demais regiões do estado, aqui já foram plantados cerca de 80% da área. Em Rio Verde, os produtores têm pressa na semeadura da soja. Isso porque já vislumbram a segunda safra, que é de milho, outro grande destaque na região. Nós temos aí um atraso de pelo menos 15 dias durante essa janela de plantio. Isso vai comprometer de alguma forma já a janela de plantio do milho da segunda safra, né? Mas no momento é boa, agora é preciso esperar o desenvolvimento da cultura aí ao longo de todo o ciclo. Ainda é cedo para verificar a produtividade média da soja nesta safra aqui em Rio Verde, mas o consultor de mercado Enio Fernandes alerta aos produtores que precisam garantir as suas margens para não atrasar os compromissos financeiros. O mercado sempre é incerto, sempre é incerto. Ele tem que estar atento ao clima para saber sua produtividade, ele tem que estar atento às cotações das bolsas internacionais e o dólar. Todos esses itens variam bastante de um ano para o outro. O que ele precisa fazer? Precisa ter uma estratégia para comercializar bem. A primeira é o seguinte, ele pega a média dos últimos 5 anos. Com a média de produtividade dele dos 5 anos, ele consegue calcular aproximadamente o que ele vai colher. Ele tem um custo de produção e divide pela produtividade média dele, ele tem um custo dele. E aí ele consegue fazer um planejamento financeiro. Deu margem, ele vai travando os seus preços. O produtor não pode ficar olhando o melhor preço possível. Esse ano ele tem que proteger margem, que as margens estão muito estreitas. Enio conta que esta safra será desafiadora para os produtores que estão saindo de um ciclo que já foi complicado. Com o atual cenário de preço que nós temos para a próxima safra, que vai ser março, fevereiro do ano que vem, de 2025, eles precisam de boas produtividades para pagar o custo dessa safra e ainda sobrar recursos para ele pagar os seus investimentos. Importante lembrar que a comercialização dos grãos, chamados de commodities, é baseada na moeda americana, no caso, o dólar.
por isso, até mesmo as ações do presidente eleito Donald Trump podem atrapalhar ou melhorar a venda da soja e do milho dos produtores brasileiros. Estamos acabando de eleger um novo presidente americano. Como que esse presidente americano considera os primeiros discursos dele, as primeiras ações deles? Isso vai ser muito importante. Segundo ponto que a gente tem que olhar também é o equilíbrio das nossas contas públicas, se o Brasil vai conseguir equilibrar essas contas públicas ou não. Isso reflete diretamente no preço da moeda norte-americana. Quanto às cotações da Bolsa de Chicago, que mexem com o preço da soja e do milho, vai depender muito da nossa produção. Se o Brasil e a Argentina produzirem bem, a tendência é você ter uma redução de preço durante a colheita, que é natural isso. Qualquer problema climático, essa redução não vai acontecer. Então, quem vai determinar o futuro dos preços da soja e do milho agora é o clima na América do Sul. Então, o produtor tem que acompanhar diariamente esse clima. Muitos produtores já finalizaram o plantio, mas ainda tem produtor plantando e tem inclusive produtor que, para adiantar o trabalho, está plantando durante a noite, já que a chuva demorou a chegar aqui na nossa região. Essas imagens que vocês estão vendo aí no vídeo foram cedidas pelo produtor rural aqui de Rio Verde, Márcio Barbosa de Barros, do grupo Vale Rio. Um abraço para você, Márcio, e toda a sua equipe. Ele contou para a gente que precisou, lá no início, ter que fazer aí o plantio durante a noite para dar conta de toda a área dele. Agora a gente fala do preço do boi gordo, que subiu em outubro e passou de R$ 300 a arroba. A alta anima os pecuaristas que apostaram em um crescimento ainda maior nos próximos meses. O preço da arroba do boi gordo em São Paulo atingiu o valor de R$ 325 no início da semana, uma alta de 16,7%, frente aos R$ 280 de setembro. A alta é reflexo da redução na oferta de animais prontos para o abate, menor participação de fêmeas nas escalas de recria e as exportações em níveis elevados. Acontece que a gente estava num ciclo de baixa da pecuária e esse ciclo tinha que acabar uma hora e realmente ele acabou aí 60, 70 dias atrás ele acabou, e isso acontece que muita gente matou a fêmea, né? E diminuiu o plantel, não tem bezerro, não tem boi, então o que tem hoje está valendo mais do que valia, né? E o cenário segue animador para o pecuarista, já que o mercado prevê que os preços do boi gordo devem seguir em alta nos próximos meses. Começou a chover faz uma semana, 10 dias no máximo, né? Ainda bem, graças a Deus que começou, mas o confinamento conseguiu agrupar o que tinha para ser fechado, fechou. Só que ainda vai um tempo para ter esse boi pronto, né? Ficou muito tempo ruim, ninguém acreditava mais na pecuária, em função disso o pessoal não fechava boi, se não fecha boi não vai ter boi gordo, que é o que está acontecendo nesse momento, né? Como a arroba do boi gordo deve seguir em alta nos próximos meses, uma ótima opção para os pecuaristas é apostar no confinamento. O sistema é a solução para os produtores que desejam engordar o gado em um curto espaço de tempo. O animal criado no pasto leva em média 8 meses para atingir a engorda. Enquanto, no caso do gado em confinamento, esse prazo cai para, em média, 100 dias. Além disso, o animal de confinamento apresenta um acabamento de carcaça de qualidade superior ao do animal de pasto, favorecendo o rendimento e oferecendo o acabamento que o frigorífico espera. Eu acho que a pessoa que, mesmo que ela vai ter pasto, né, começou a sair pasto agora, ela deveria fechar o boi, porque hoje você ainda consegue fazer uma arroba produzida aí em torno dos seus R$ 210, é o nosso preço mais ou menos aqui, né? E você vende aí a 320 ou mais, então hoje produzindo em confinamento ainda está sobrando bastante dinheiro. Isso, e se você, não, vou deixar para fazer no pasto, tudo bem, você pode deixar para fazer no pasto, só que o mesmo que a gente entrega para você gordo aqui, em torno de 100 dias, você vai demorar 180 dias no pasto para realizar a receita.
Há mais de 15 anos, o Boitel Chaparral, em Rancharia, é referência em confinamento bovino. O local possui capacidade para 20 mil animais e conta com uma equipe especializada, além de ter um moderno e tecnológico sistema de confinamento e rastreamento. O confinamento ele é habilitado para qualquer parte do mundo. Nós fazemos SysBov, fazemos chip eletrônico, temos todo tipo de informação possível, né, para vender o boi para qualquer frigorífico de porte médio, porte grande. A gente tem o nosso protocolo sanitário que a gente faz na entrada para evitar diversos problemas. O trato é todo informatizado também, né? Não depende de mão de obra para o trato. A mão de obra que nós dependemos lá para cima é simplesmente dos caminhões, do motorista dos caminhões de trato. E se os pecuaristas estão comemorando, já o consumidor não está não, viu? Inclusive pode preparar o bolso, porque as carnes devem ficar ainda mais caras até o final do ano. Os goianienses já sentiram esse aumento. Quem costuma comprar muita carne para as festas de final de ano já começa a ficar preocupado, já que a tendência é que os preços aumentem ainda mais. A gente fica meio receoso, né? Porque a gente sabe que final de ano realmente tem essa a gente sente mesmo, né? Quando a gente vai fazer essa compra para final de ano, principalmente carne de primeira, essa eu acho que realmente vai pesar no bolso no final do ano, sim. Você faz uma compra hoje, custa X, amanhã é X mais Y. Quer dizer, é um negócio que fica assim, fora do controle, né? O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, registrou alta nos itens de consumo nos meses de setembro e outubro, impactando diretamente nos preços da carne bovina e suína. De acordo com dados do IBGE, o índice subiu 1,08 pontos em relação ao mês anterior, obtendo um acúmulo de 2,37% para 3,47% no ano. Aumenta em função da pouca oferta no mercado, né? Das exportações que estão muito aquecidas, a procura, né? E o dólar aumentando, isso pressiona mais ainda o mercado interno. E também relacionado a entre safra, né, que é o período de seca. Agora que nós começamos a receber as primeiras chuvas, e isso só vai estar reflexo lá em janeiro, fevereiro. Entre os cortes que tiveram a maior alta está o contrafilé, com aumento de cerca de 5%. Uma das queridinhas do churrasco começa a se ausentar da mesa do goianiense. Lauane compra uma grande quantidade de carnes para servir no restaurante dela, principalmente contrafilé. Por causa da alta no preço, teve que adaptar o cardápio. Exatamente por conta desse aumento, né, a gente tentou também dar uma diversificada. Os nossos espetinhos não é só contrafilé, a gente deu uma variada, a gente tem um contrafilé com linguiça. Então já reduz ali um pouquinho o contrafilé com o frango. Então é meio a meio ali, a gente está conseguindo driblar nessa jogada por enquanto. Apesar da carne bovina estar bem mais cara que de costume, o presidente do Sindiaçougue afirma que o setor não repassou todo o aumento aos consumidores. Nós atingimos um patamar de preço bastante alto. Se nós formos repassar tudo aquilo que nós já sofremos de alta, a tendência dessas vendas é cair mais, né? Então a gente espera que esse preço se estabilize nesse patamar até o final do ano, né? E que no início do ano que vem a gente tenha uma retração dos preços. Dias 28 e 29 de novembro acontece o 5º Encontro Técnico de Milho em Cuiabá, Mato Grosso. Um encontro que vai discutir as inovações e soluções para aumentar a produtividade. E dias 21 e 22 de novembro acontece em São Gotardo, Minas Gerais, o Encontro Técnico e Científico 2024, focado no universo da cultura do alho. 2 dias de troca de conhecimentos, experiências e as últimas novidades científicas relacionadas ao cultivo do alho. Não perca! No dia 12 de novembro, no Hangar Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, Pará, acontece o encontro da Rede Aquicultura na Amazônia, um evento que visa consolidar a rede de pesquisa em aquicultura, reunindo estudantes, pesquisadores e representantes do setor produtivo. O encontro promoverá a troca de conhecimentos e alinhará pesquisas às demandas do setor, buscando parcerias para fortalecer a aquicultura na região.
E tem também, dias 21 e 22 de novembro, o Fórum de Inovação e Sustentabilidade na Indústria Mineira, em Belo Horizonte. Agora me conta uma coisa, você gosta de pescar? Então atenção, porque começou a Piracema aqui em Goiás. E nesse período a pesca fica proibida. Quem tem os detalhes pra gente é o repórter Paulo Vitor Fagundes. Oi, Ana Paula. Pois é, viu? A Piracema começou no dia 1º de novembro e segue até o dia 28 de fevereiro de 2025. Durante esses 4 meses, a pesca em todo o estado de Goiás está proibida. A piracema é um fenômeno natural caracterizado pela migração de várias espécies de peixes que nadam rio acima em busca de locais adequados para a reprodução e alimentação. Algumas dessas espécies são capazes de percorrer até 2.000 quilômetros, enfrentando desafios como quedas d'água, correntezas e obstáculos artificiais como barragens. A proteção dos peixes durante esse período é fundamental para assegurar a renovação das populações. A legislação brasileira estabelece diretrizes rigorosas para a proteção das espécies durante a piracema. A instituição normativa da Secretaria de Meio Ambiente também contribui para a regulamentação deste período, estabelecendo a cota zero para o transporte de pescados nas bacias hidrográficas do estado. Durante o defeso, atividades de pesca em locais e épocas interditadas são consideradas predatórias. A prática de pesca em cardumes e em áreas proibidas pode resultar em sanções rigorosas, visando a preservação das espécies e a manutenção do ecossistema aquático. Entretanto, existem exceções durante o período de defeso. A pesca esportiva, realizada no modelo pesque e solte, e a pesca de substância para ribeirinhos são permitidas, desde que respeitadas as regras estabelecidas. A pesca de subsistência deve ser realizada com método simples e destina-se exclusivamente ao consumo doméstico, sem permissão para venda. Além disso, espécies exóticas e híbridas como as tilápias podem ser abatidas e transportadas. Essas espécies, que não são nativas da região, podem causar impactos ecológicos e, por isso, a sua captura é regulada de forma diferente das espécies nativas. A captura de espécies ameaçadas de extinção ou em defeso permanente é proibida. O descumprimento das normas pode levar a penalidades, reforçando a importância da proteção das populações de peixes durante a piracema. E o descumprimento dessas normas pode levar a penalidades, o que reforça, é claro, a necessidade da preservação de qualquer espécie de peixe, viu, Ana Paula? Paulo Vitor Fagundes, para o AgroSucesso. Obrigada, Paulo Vitor, pelas informações e atenção, viu, gente? A fiscalização deve ser redobrada em todo o estado de Goiás e a lei prevê prisão de 1 a 3 anos, além de multa. Tá dado o recado, então, para você que gosta de pescar. Lembra que estamos no período da piracema. Agora eu te mostro como foi o 14º Workshop Pecuária do CTC Comigo. O encontro reuniu cooperados, estudantes e profissionais do agronegócio. Vamos ver. O Gabriel está sempre buscando inovações para aplicar na fazenda. Ele vem de uma longa geração de pecuaristas de Nova Crixás e há 4 anos está seguindo os passos do bisavô. Gabriel entende que a pecuária é uma atividade dinâmica que requer ajustes diários nos cuidados com o gado. Na pesquisa, o jovem encontrou ferramentas de gestão que facilitam a lida no campo. Dá uma visão diferente, também traz para a gente números de técnicas novas que a gente pode até acrescentar nas propriedades. Eu mesmo, ano passado, vim aqui e levei muitas informações interessantes onde eu pude colocar dentro da fazenda. Como pecuarista de corte e leite, o desafio do Matheus é dobrado. Para cada atividade, os animais exigem cuidados diferentes. A importância é muita, né? Que a gente está sempre procurando inovação, sempre procurando atualizar para a gente ter melhor produção na nossa fazenda. Então a gente tem que estar sempre buscando informação, sempre estar buscando agregar mais para trazer novidade para a nossa atividade. Estes workshops são um verdadeiro aprendizado para os pecuaristas. Aqui eles têm informações atualizadas sobre todos os aspectos da produção bovina, que abrangem desde a gestão da fazenda até os ajustes na alimentação do gado. O que nós vamos trazer hoje são informações de mercado, informações de pesquisas que são realizadas no CTC ao longo do ano, né, tanto na parte de forragicultura como nutrição animal, a parte de gestão e a parte também de sistemas de produção, de cria, recria e engorda. Então é muita informação
informação que o produtor vai ter hoje aqui, né, à disposição dele. Principalmente nesse momento agora que a arroba deu uma subida, né, então é uma informação a mais para ele poder fazer os investimentos da forma correta. O primeiro cuidado ao criar um animal é com a alimentação. No caso dos bovinos, o pasto é a principal fonte de nutrientes que vai definir o desenvolvimento dos animais e o lucro do pecuarista. Pode afirmar que cerca de 9% do PIB do Brasil dependeu do pasto de alguma forma para ocorrer, sem considerar a produção de silagem, o que é utilizado lá nos confinamentos também. Então, cerca de 10% do PIB do Brasil depende do volumoso para ocorrer. Eu não estou dizendo que esse volumoso vai ser transformado nesse PIB, mas que para que ocorra, para que gere essa produção lá na frente, para que gere emprego, para que gere produção de carne, há necessidade da presença desse volumoso. E a qualidade desse volumoso vai determinar o desempenho dos animais, a velocidade com que esses animais vão atingir as metas e objetivos de produção e vão determinar também a produtividade do sistema de produção e lucratividade do sistema de produção. Na seca, o pasto pode perder a qualidade pela falta de chuva. Neste momento, o fazendeiro precisa elaborar estratégias para manter a nutrição do gado. Tem a flutuação de consumo e nem de desempenho numa época importante, que é o período de transição à água seca. Nesse período, a pastagem sofre transformações e a mudança brusca de um suplemento para pasto de período de águas para o pasto de período de secas, quando ela é feita de forma brusca, ela pode comprometer o consumo e o desempenho. E na nossa proposta, a suplementação de transição faz com que essa transição seja um pouco mais suave, garantindo o desempenho a esses animais sem ter flutuação de consumo. Para que todo o trabalho tenha um resultado satisfatório, o criador pode adotar tecnologias que o ajudam a acompanhar o desempenho do rebanho. O primeiro passo, é a coleta de dados bem feita dentro de uma propriedade. Então, de nada adianta os dados sem uma tomada de atitude. Então, é o que a gente vem sempre trabalhando com os produtores, que o dado coletado ele se transforma numa informação. A informação tem que se transformar em uma conclusão e essa conclusão ser tomada ali uma atitude de melhoria. Munido de informações técnicas para aplicar na fazenda, agora o produtor tem que se preocupar com o mercado do boi gordo. Depois de muitos desafios na venda dos animais, o cenário começa a ficar positivo. A gente está numa reversão de ciclo, então a gente vê de vários meses, anos, na verdade, com cotação do boi em queda. Então, a gente teve uma virada de ano ali de 23 para 24, que já foi ruim. 22 para 23 foi ruim também, ao longo de 23, para a cotação do boi. E agora, no final de 24, a gente começa a ver essa recuperação bem forte, bastante fôlego. E aí é excelente para todo mundo que opera boi gordo, em qualquer elo da cadeia. Seja na cria, recria, engorda. Então, é um momento particularmente bastante positivo e motivo aí de felicidade, mas também de necessidade de você fazer algum tipo de administração de risco, Porque os preços estão bons hoje, na tela que a gente fala, Então o preço disponível na B3, por exemplo, mas se você não faz a trava desses preços, você corre o risco de ver uma correção de preço ali na frente, E aí você incorre alguns custos agora e depois vai vender o seu boi, acaba não vendendo no preço que a gente está vendo hoje, que é um preço muito bom. E no próximo bloco vamos falar do clima, vamos falar também da segunda etapa de vacinação contra a raiva aqui em Goiás, que já começou. E ainda hoje, gente, tem uma reportagem bem especial sobre um projeto do Centro de Ecoterapia Curralinho, lá de Itaberaí, interior aqui do estado. É daqui a pouquinho.